A gente recebe nesse momento um representante do governo federal, diante de toda essa atuação aí de Elon Musk e a resposta do judiciário brasileiro, a resposta de Alexandre de Moraes a Elon Musk. No meio de tudo isso tem também aí o posicionamento do governo em relação a isso. Está conosco agora João Brant, ele é secretário nacional de políticas digitais da Presidência da República, está conosco aqui. Agradeço a sua gentileza de nos atender neste momento. Secretário, bom dia ao senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, Josias, Tales, obrigado pelo convite. Bom, a gente sabe sobre a dificuldade diante da falta de legislação, né, no Brasil em relação às redes sociais. De que maneira que o governo brasileiro recebeu aí ou analisou essa fala de Elon Musk nas redes sociais, dizendo que não obedeceria o judiciário brasileiro e, mais do que isso, né, propondo e pedindo o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Como que o governo analisou isso? Como que o senhor analisou isso? Olha, a fala do Elon Musk ela é uma fala muito grave, grave pelo tom, especialmente, porque é um tom de ameaça às instituições brasileiras, de reforço de uma posição, de fazer valer uma posição da empresa, de não respeitar a legislação nacional e, portanto, que carrega uma ameaça à soberania brasileira. Então, a nossa preocupação, sobretudo, foi sinalizar que o governo não considera normal nem adequado um debate naquele tom, dizendo de desrespeito a ordens judiciais brasileiras, de alguém que detém uma plataforma de enorme relevância para o debate público no Brasil, que envolve mais de 20 milhões de brasileiros, e que precisa, estando aqui, obedecer à legislação nacional. É uma Agora, ameaça à soberania secretário, brasileira. Esse é o entendimento do governo brasileiro. O governo brasileiro pretende atuar de alguma maneira ou acha que a atuação já de Alexandre de Moraes, essa resposta de Alexandre de Moraes já é suficiente? O governo está acompanhando o desdobrar dos casos, né, e vai atuar na medida das suas responsabilidades legais e constitucionais. Acho que até agora o que houve é a gente pode ler como uma bravata ou pode ler como uma ameaça, enfim. E acho que o ministro Alexandre de Moraes fez ao trazer o Elon Musk como investigado e estabelecer já antecipar punições para o desrespeito às ordens judiciais foi exercer o poder geral de cautela. Então, acho que o processo está sendo acompanhado pelo governo brasileiro e, dentro das suas obrigações, o governo vai atuar. Mas, até agora, nós estamos observando e achando que, justamente, é o judiciário que precisa atuar diretamente nesse caso. agora, o senhor fala, secretário, que o governo vai atuar ali dentro das suas responsabilidades legais e constitucionais. Mas há também uma atuação na esfera política, da qual parece que o governo está, de alguma maneira, se ausentando. Houve uma fase em que ocorreram ataques em escolas, ataques letais, ataques fomentados nas redes sociais, e o então ministro da Justiça, Flávio Dino, dizia: nós vamos operar, vamos atuar para que as plataformas digitais sejam regulamentadas. Chegou a fazer até uma proposta, acho que mandou até para a Casa Civil, mas o governo se omitiu deste debate. Houve a discussão na Câmara, 3 anos discutindo, foi a votação, até foi pautado, aliás, no plenário da Câmara, uma proposta muito bem ajeitada, muito bem posta. O relator é aliado do governo, o deputado Orlando Silva, e na última hora retirou-se da pauta de votação e o governo, de novo, se omitiu desse debate. Não acha, não lhe parece que, de certa maneira, esses ataques que o senhor considera e de fato são ofensivos à soberania nacional, eles encontram material? Não acha que o governo ajudou a manter este vazio que permite a um personagem como esse sapatear sobre a soberania nacional? De maneira alguma, Josias. Primeiro, porque o governo não se omitiu em nenhum momento. O governo, desde 8 de janeiro de 2023, trabalhou na constituição de uma série de contribuições para atuar junto com o relator Orlando Silva e fez isso de forma empenhada, envolvendo 6 ministérios, sob liderança nossa na SECOM e do Ministério da Justiça, e aí com o Casa Civil, SRI, todos acompanhando. Foram essas contribuições que o governo enviou
no final de março de 2023 para o relator, que deram, eu poderia dizer, corpo ao projeto nesse novo contexto, ao trazer toda a discussão e a referência da legislação europeia, discussão sobre riscos sistêmicos, sobre dever de cuidado em relação à legislação já existente. Tudo aquilo que está no projeto foi objeto, na verdade, partiu da proposta que o governo encaminhou ao relator. O relator incorporou boa parte das sugestões do governo, o governo se empenhou na apreciação do projeto naquele momento, a urgência foi aprovada, se a gente bem lembrar, no final de abril, e não havia nos cálculos do governo maioria suficiente para garantir a aprovação do projeto. Os cálculos do governo, para abrir aqui, eram de que o projeto poderia ser aprovado por 10 votos. Aquilo levou a uma retirada do projeto da discussão da pauta da Câmara e, de novo, o governo se empenhou, junto com o relator Orlando Silva, em duas frentes. A primeira, dialogar com as plataformas digitais para aparar algumas arestas, para tentar avançar e tentar diminuir a resistência das plataformas. Vocês lembram que nós tivemos o Google usando a sua página de busca para atacar o projeto, nós tivemos uma série de outras, as plataformas todas atuaram de forma, dialogando com setores, inclusive da extrema-direita, às vezes no Congresso, para atacar o projeto. Entendemos, então, que a gente precisava aparar algumas arestas e dialogar com as plataformas. Esse diálogo foi feito durante o segundo semestre do ano passado e chegou uma fase agora de convergência, eu diria, em muitos pontos, onde não há uma necessidade da gente chegar a um acordo, há uma necessidade da gente entender o quanto que, sem perder alguns princípios, o governo consegue garantir que algumas arestas sejam aparadas. E na outra frente, um diálogo com as bancadas. Nós tivemos uma mudança de posição de algumas bancadas entre a votação de urgência e a possível apreciação do projeto. Isso tinha a ver com uma questão, inclusive, que vai além de um projeto em si. O governo mantém uma relação com o Congresso Nacional que precisa estar bem azeitada, naquele momento não estava. Hoje estamos em condições muito mais favoráveis e hoje houve um esforço gigantesco da SRI nessa direção. Então, não só o governo... Aliás, o exemplo das escolas mostra uma ação que foi fundamental do Ministério da Justiça naquele momento, de articulação das polícias civis e que conseguiu fazer e evitar muitas tragédias no Brasil. Esses números foram divulgados de forma discreta até pelo então ministro Flávio Dino, naquela época, mas justamente porque foi na ação da Polícia Federal e na articulação das polícias civis feitas no âmbito do Cyberlab do Ministério da Justiça que se evitaram novas tragédias. Então, acho que o governo tem se colocado. Agora, vale dizer, o Congresso Nacional tem seu tempo e tem seus atores. O Congresso Nacional foi legitimamente eleito pelos cidadãos brasileiros e aquela correlação de forças é que o governo precisa considerar na hora de olhar para qualquer tema que precisa ser objeto de votação ali. Ô, secretário, o senhor acha que tem alguma coisa por trás dessa atitude de Elon Musk que tem a ver com interesses comerciais dele no Brasil? Olha, Fabiola, eu acho que pode ter. A gente sabe que a operação do Twitter não é uma operação superavitária e pode ter alguma coisa por trás. Eu acho que especula-se, inclusive, que as dificuldades econômicas gerais, e aí não é só no Brasil, gerais do Twitter, poderiam estar por trás de alguma parte dessas ações. Não me cabe especular. Eu brinco com os meus colegas que a gente precisa comprar as coisas, às vezes, pelo seu valor de face, porque nós precisamos entender que são os ataques que o Elon Musk faz às instituições brasileiras que a gente precisa reagir. Eu não vou ficar aqui especulando muito as posições e as questões comerciais deles, mas eu acho que sim, pode ter alguma coisa aí relacionada. Dar esse passo, né, de fazer um ataque desse porte, né, às instituições brasileiras, o senhor mesmo nessa frase aí que a gente já está lendo aí, que ele faz uma grave ameaça à soberania brasileira. O que ele deve ter na manga? Eles, ontem, né, até os que estão dizendo ali, que ele tem uma série de determinações que a justiça brasileira determinou a ele, o Twitter Files, que eles falam, né, que eles têm ali nas mangas. O senhor acredita que ele tenha mesmo isso nas mangas? Ou esse é um movimento que pode estar aliado a um movimento de oposição ao governo, de oposição ao Supremo Tribunal Federal e que eles estão fazendo ameaças infundadas aí? Olha, é evidente que todas as redes sociais recebem ordens judiciais para tratar isso é cotidiano, é do dia a dia das plataformas receberem ordens judiciais e cumprirem as ordens judiciais.
ou apelarem, ou apresentarem um embargo de declaração, ou apresentarem o que quer que seja. E elas fazem isso. Então, criar um alarmismo em torno disso e dizer que tem uma série de decisões que ele vai deixar claro eu diria, discurso inflamatório para agitar uma base de extrema-direita. Acho que isso dialoga com o cenário global, cenário em que tem uma eleição americana no horizonte. Isso dialoga também com o cenário brasileiro, em que eles antecipam uma certa resistência, do meu ponto de vista, ao cumprimento da resolução eleitoral do TSE sobre propaganda, porque o TSE impõe uma série de responsabilidades das empresas sobre conteúdos que atacam a integridade eleitoral, e, portanto, ele, ao fazer esse conjunto de ações, ele sinaliza um desrespeito à ordem jurídica e, na prática, uma aliança com setores que atacaram a democracia brasileira. É preciso lembrar o contexto disso tudo que está acontecendo. É um contexto de quase golpe no começo de 2023. Eu acho que a delação do Cid, as declarações do comandante, deixaram muito claro qual foi o cenário que a gente viveu. Foi nesse contexto que boa parte dessas decisões foram tomadas. E a gente não explica nem o 8 de janeiro, nem o quase golpe, sem 3 ondas de desinformação em relação ao sistema de votação brasileiro. Então, é preciso a gente não perder essa dimensão de contexto, senão parece que as decisões tratavam de manifestações idiosincráticas de ministros das Supremas Cortes. Não é isso. Nós tivemos um exercício fundamental do STF, do TSE durante as eleições, para garantir a democracia brasileira. E acho que é nesse contexto que esse ataque sinaliza uma aliança do Elon Musk com esses setores. Secretário, a gente vê em muitos sites O de senhor está esquerda dizendo, né, o que secretário? Thales, só interessante, só para frisar, porque ele falou algo muito forte aqui agora, né, que esse discurso Era isso dele que eu está ia dentro do perguntar. contexto. O senhor vê, então, uma aliança com o Bolsonaro nesse discurso do Elon Musk? Sem dúvida, uma aliança ao Bolsonaro, mas mais ampla que o Bolsonaro, viu, Fabiola? Acho que o golpismo vai, infelizmente, além do Bolsonaro, e eu acho que o Elon Musk flerta com este campo. Pois é, isso que eu tenho visto em sites de esquerda hoje, vários, a versão de que está havendo esse gesto do Elon Musk tem a ver com uma escalada golpista que está se repetindo. É isso que o senhor vê, secretário? Uma escalada do Elon Musk, uma preparação para uma nova atitude golpista? Não, eu não vejo uma preparação para uma nova atitude golpista. Eu acho que o Brasil tem instituições que se mostraram resistentes, resilientes, e, portanto, não colocaria isso nesses termos. O que eu coloco é que isso dialoga com esses setores golpismo e tenta inflamar a discussão no Brasil nesses termos e gerar uma repercussão de perda de apoio internacional, inclusive, para as ações que o Brasil vem tomando. Eu não tenho dúvida de que uma das intenções do Elon Musk e desses setores com os quais ele flerta nesse campo são de diminuir o apoio internacional às ações de proteção da democracia que o Brasil vem tomando. E isso a gente precisa ser muito claro. As ações que foram tomadas estão com respeito, dizem respeito ou respeitam a Constituição brasileira, elas protegem valores fundamentais que estão ali e que estavam ameaçados por um golpismo, e podem, evidentemente, você pode ter decisões questionadas, você pode discutir os termos de uma decisão XYZ, isso não está em questão. Eu acho que isso o Brasil faz com muita tranquilidade, e não à toa nós enxergamos uma parte dessa discussão acontecendo no próprio Twitter. Então, assim, não tá, a hora que um jornalista se coloca como, de certa maneira, assessor de imprensa do Elon Musk, para promover uma série de informações, dando um caráter alarmista, ele cria um clima de exceção, de censura, que absolutamente não existe no Brasil, nós sabemos disso. Então, nesse sentido, é que eu acho que isso flerta com golpismo. Quando o senhor falou sobre o projeto de lei das fake news, que não foi votado, e o senhor deixou claro que não tinha voto para aprovar essa proposta, e, na dúvida, retirou-se de pauta, né? Se fosse aprovado, ia ser uma margem muito pequena, havia o receio de que fosse rejeitado. O que eu lhe pergunto objetivamente é: essa manifestação do Elon Musk leva água para o monjolo da aprovação ou contribui para que o projeto hoje tenha ainda menos votos,
O senhor acha que tem que ser votado? E não é o caso de votar derrotado ou vitorioso? O Congresso não precisa se manifestar sobre essa matéria para um lado ou para o outro? Eu acho que precisa, e nesse ponto eu concordo contigo, com o elemento que você traz como premissa, Josias, que de certa maneira os ataques que o Elon Musk faz também operam no vácuo de uma ausência de legislação mais clara nesse tema. Talvez, a minha divergência tenha a ver com a omissão do governo. O governo não se omitiu e fez o que estava ao seu alcance para que o projeto fosse aprovado. Acho que sim, este elemento, ele ilumina o tamanho do problema que nós temos. Nós temos uma disputa hoje que não é nacional, ela é global, de poder. Ela é uma disputa de poder entre estados soberanos versus plataformas que se querem soberanas, muitas vezes nas regras. Nós queremos todas as plataformas estrangeiras operando aqui, mas respeitando a legislação brasileira, respeitando a Constituição brasileira, né? Então, eu acho que o Congresso brasileiro, tendo essa clareza, tende sim a aprovar o 2630, e eu acho que ele já está num estágio, inclusive, muito mais maduro do que no ano passado. Havia a nossa leitura de uma maioria apertada para aprovação do projeto. Eu acho que nós temos condição, sim, de uma maioria um pouco mais folgada, não precisa ser unanimidade. O Nelson Rodrigues nos inspira a dizer que não seria um bom caminho, mas para a gente poder aprovar e garantir regras e para deixar bem claro, que não tragam nenhum tipo de controle sobre o ambiente digital, mas que tragam uma série de regras que as plataformas precisam seguir no sentido de proteção e promoção de direitos dos brasileiros nesse ambiente.